Eu vim passar uns dias aqui nos Estados Unidos, em São Francisco e no Vale do Silício, e eu adoro ler jornais, depois eu explico porquê, que eu queria agora comentar 12 notícias que eu vi nos últimos dias aqui. Primeira notícia, San Francisco Chronicle falando que o primeiro mosquito de Zika foi encontrado nos Estados Unidos. Isso conecta com a segunda notícia do Wall Street Journal, falando, é um questionamento de, imagina um mundo sem mosquitos. Qual é a ideia do pessoal? A ideia de alguns cientistas é erradicar os mosquitos. Cara, é muito louco. Os mosquitos foram responsáveis por matar 500 mil pessoas em 2015. Por causa da malária, principalmente, mas também a Zika e dengue crescendo muito. E a ideia deles é fazer a modificação genética nos mosquitos para reduzir a capacidade de reprodução deles, para aos poucos a espécie ir diminuindo. E isso levanta uma grande discussão ética, né? Podemos erradicar toda uma espécie propositalmente, com o objetivo de nos beneficiar? Quais são as consequências ambientais disso em relação ao ecossistema e tal? Uma discussão ética muito interessante. Isso conecta com outra discussão ética do San Francisco Chronicle, mostrando que algumas empresas estão fazendo discussões éticas sobre Artificial Intelligence, inteligência artificial. Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, Google, eles estão se juntando para discutir que como é que é essa história de inteligência artificial? Elas vão roubar os empregos das pessoas? Como é que vai ser? Tem uma discussão que na Singularity rolava muito, que é tipo, um Google Self-Driving Car, né? Um carro autônomo. Se ele atropela alguém, de quem é a culpa, né? Talvez tenha que adaptar as leis, né, para isso, né? Então, é interessante essas discussões éticas sobre isso, na mesmo jornal aqui embaixo falando que o Baidu, que é o Google da China, dizendo robôs são o futuro, e eles estão all-in nisso aí, o Baidu, falando sobre os robôs, e cada vez mais, portanto, é necessário essa discussão ética de até onde podemos ir criando inteligências artificiais, né? Já que eu falei do Google Self-Driving Car, conecta aqui com essa notícia do China Daily, Estados Unidos, jornal, falando que o JD.com, que é o segundo maior e-commerce da China, só perdendo o Alibaba, eles estão testando já os carros autônomos para fazer as entregas. Olha como é bonitinho. Um carrinho autônomo e que bota as coisas dentro, ele sai andando na rua e ele sabe já para quem entregar e tal, e dispensa um ser humano. Por isso que requer essas discussões éticas sobre essa forma de entrega. Uma outra notícia conectando o San Francisco Chronicle, falando agora sobre drones, ainda no assunto transporte, já chegou a ter alguns testes de usar drones, aqueles aviãozinhos pequenos, para também entregar coisas. Mas nesse caso aqui, é uma notícia interessante, dizendo que essa semana foi um grande marco nos Estados Unidos, na indústria de drones, porque a ANAC americana criou uma lei autorizando o voo de pequenos drones nos Estados Unidos para fins comerciais. Velho, isso vai começar um novo universo, uma nova indústria de uso de drones para diversas coisas. A Susan, que foi minha sócia na Singularity, ela está com uma startup hoje em dia chamada Biocarbon, sei lá, que é um drone para plantar coisas. Terrenos muito irregulares, que não dá para passar aquele carro que planta, né? Já tem automóveis, vem o dronezinho, atira as sementes, depois ele para, reabastece semente, reabastece bateria, e você tem um Guncast falando com ela, Meet Dr. Susan Graham, um Guncast sobre isso. Então isso aqui começa um novo universo, uma nova revolução no setor de transportes, de logística, e também no setor de logística, o Google já quer concorrer com o Uber, com caronas, né? Porque o Google, para quem não sabe, ele é dono do Waze. O Waze é um grande player da indústria de logística e transportes, né? E o Google, ele tem uma informação muito preciosa. O Google sabe para onde as pessoas estão indo. O Google tem essa informação, data, né? Estamos na era da informação. O Google sabe quantas pessoas todo dia saem do bairro da Vila Olímpia e vão para a Anhanguera. Então, se você trabalha naquela região, então a ideia do aplicativo do Google, o Waze, né, eu já vi que está funcionando no meu já, é começar a conectar essas pessoas que têm esses percursos em comum. O Google junta essas pessoas, o cara trabalha muitas vezes na Anhanguera, um trabalha no SBT, como eu trabalhei todo dia para lá, por isso que eu lembrei, outra pessoa trabalha um pouco depois. Conecta a gente e a gente começa a fazer carona entre a gente. Também é uma grande revolução no setor de transportes, que é um setor que está
passando por grandíssimas revoluções, e o Google está usando o poder da informação para criar um novo serviço. E, falar em informação, outra notícia do San Francisco Chronicle falando que a NFL, que é a liga de futebol americano dos Estados Unidos, vai adicionar um sensor em todos os jogadores. Sabe aquele negócio que tem no ombro dos jogadores? Aquele negócio, aquela ombreira, né, o nome? Vai ter um sensor dentro, e com isso, velho, o futebol vai virar um jogo de informação. Porque a americana adora estatística, né? Já tem muita estatística dos esportes americanos. Imagina um sensor que consegue medir exatamente, com precisão, a aceleração de cada jogador, o posicionamento de campo, um monte de informações que talvez já dava para ser medidas, mas com um esforço muito maior, e agora com um esforço menor, além de novas informações. Ou seja, o mundo dos sensores entrando no mundo dos esportes. E imagina o nível de interatividade que vai ter o aplicativo da NFL, você acompanhar um jogo tendo meio que um sensor em cada jogador, vai ser uma loucura. E nesse mundo dos jogos aqui, notícia do Wall Street Journal, falando que alguns parques de diversão já estão entrando na era digital, colocando virtual reality, né? O Six Flags, esse parque, por exemplo, a gente já viu muito por aí, eu já usei várias vezes realidade virtual, né? Montanha-russa, clássico, mas os próprios parques de diversão estão querendo juntar experiências reais com experiências virtuais e criar um novo conceito de parque de diversão. Eles não são trouxa, estão de olho em segurar a onda deles. É interessante isso aqui, e é interessante que o jornal, né, uma mídia tão antiga, também ligada nisso, ó, o próprio jornal, o USA Today, eles anunciando aqui que o aplicativo novo deles já tem virtual reality. Interessante isso. Enquanto a indústria de jogos, entretenimento, está buscando essas tecnologias novas, tem também o contrário, né? A Nintendo, ó, vai retroage, né, e traz de volta os cartuchos. Eu acho muito interessante esse conceito de que muitas vezes a evolução é tão grande que muitas vezes um diferencial é voltar para o passado, né? Eu fui na FENAC lá em São Paulo um dia desse e tinha vendendo um monte de negócio de passar disco grande, vinil, né? Então a galera gosta da nostalgia. Então a volta dos cartuchos vai além de nostalgia, e também a Nintendo fala que a ideia é atingir um público mais amplo ainda na indústria de videogames, porque a indústria de videogames é ampla, mas assim, dos, sei lá, 7 aos 70, sei lá, ela quer pegar já dos 3, 4 anos, e por isso o CD normal, ele arranha, ele é complicado, o cartucho é mais fácil de colocar. O problema do cartucho era o espaço em disco que ele tinha lá dentro, seria tem mais, mas agora, como eles estão criando flash drives cada vez menores e mais potentes, vai dar para ter um cartucho com um jogo com muito espaço e tal. Então, retrocedendo para inovar, muitas vezes a solução do nosso problema está numa coisa que já foi, como é o caso disso aqui, ó, uma pergunta dizendo como setar o seu alarme de modo que fique impossível de você errar, né? A gente muitas vezes no celular erra, né? Porque botou a hora lá, mas não colocou on, não colocou off, aí o alarme não vai, sei lá. E a resposta do cara é, velho, o melhor alarme é o velho alarme analógico aqui, tradicional. E é o mesmo exemplo, né? Muitas vezes a volta no passado resolve. Um clássico aqui, relógio tradicional. Esse aqui tem a hora embaixo e o alarme em cima, é legal. E por falar em acordar, a última notícia que é falando quão cedo as escolas deveriam começar. Isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança. Eu achava absurdo. Eu dizia, porra, eu não gostava muito de matemática. Eu falava, porra, não é que eu não gosto de matemática. Talvez seja porque eu não gosto de matemática às 7 da manhã, porra. E até fala aqui na notícia como realmente as crianças têm um horário diferente e tal. E, enfim, será mesmo que as escolas iam começar tão cedo? Aí uma pesquisa que eles fizeram em várias cidades aí mostrando os horários de início. E uma coisa interessante que eu achei foi o seguinte: talvez os horários podiam ser flutuantes até para gerar, até por questão de trânsito, né? Você vê, a gente sabe quando está em época de aula, né, que onde tiver uma escola por perto, é aquele caos naquele horário, grande concentração de pessoas no mesmo horário. O transporte público nos Estados Unidos, as cidades oferecem transporte para as escolas, né? As escolas municipais têm o seu transporte. No Brasil isso é mais difícil de ter bonitinho, mas até mesmo pensando no sistema público de transporte para as crianças, todos estarem na mesma hora
dá um problema, requer muitos e muitos ônibus. Quem sabe uma escola na segunda começa às 7 e na terça começa às 8 e outra escola faz o contrário e você descentraliza essa demanda e resolve isso. E é na mesma matéria aqui que fala dos parques de diversões com realidade virtual, aqui embaixo está falando o seguinte, ó, difícil de encontrar trabalhadores com boas soft skills. Soft skills, que os americanos chamam, são as habilidades que não são só conhecimento técnico, são as habilidades mais humanas, né? Então ele fala que está muito difícil de encontrar pessoas com boa comunicação, que se comunicam com clareza, pessoas que são boas em resolver problemas, problem solving, pessoas com iniciativa, protagonismo, empreendedorismo, né? Independente de montar empreendedorismo interno, que se relacionam com as pessoas, né? E esse é um dos motivos que eu invisto muito no meu curso de criatividade, porque criatividade é uma soft skills, é uma habilidade de solução de problemas. Eu sempre falo que criatividade não é para pintar quadros e fazer coisas, piadas e coisas artísticas. Não. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, saindo das soluções padrões. É uma soft skills que está cada vez difícil de encontrar. Quem quer saber mais sobre as habilidades do futuro que vão fazer a diferença nesse futuro louco aqui, um futuro de drones, de inteligência artificial, de modificação genética dos animais para extinguir em espécie, o futuro de realidade virtual e por aí vai. Quem quer saber mais quais habilidades, na minha opinião, vão fazer a diferença, além da criatividade, tem um conteúdo, não é um e-book, que e-book é muito clichê, é um PDF com layout lindão para download. www.4habilidades.com.br. Falou!